Boa noite, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a Revolução Científica. Então fique aí, meu caro estudante, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. E o objetivo da nossa aula é entender as razões pelas quais se aceleraram o conhecimento científico e o desenvolvimento das técnicas no tempo do Renascimento. Esse é o objetivo da nossa aula. O desenvolvimento de técnicas aplicadas à sobrevivência e ao domínio do meio ambiente sempre estiveram presentes na experiência da sociedade humana. Então, o desenvolvimento das técnicas que era aplicado na sobrevivência e do domínio, as técnicas que era aplicado no domínio do meio ambiente sempre estiveram presentes na sociedade humana, constituindo-se em uma história que provoca interesse e curiosidade. Com muita frequência, o desenvolvimento da ciência e da técnica se torna objeto de documentários na televisão e de matérias em revista vendida em banca. Existe também um ramo da ciência histórica que pesquisa esse tema chamado História da Ciência. Embora seja de fato um assunto que demanda interesse público, o desenvolvimento do conhecimento científico e das respectivas técnicas relaciona-se às questões políticas, sociais e econômicas que devem ser levadas em conta na compreensão do assunto. Ou seja, a ciência e a técnica respondem sempre a estímulos que provêm das lutas dos diferentes grupos humanos pela manutenção de sua própria existência ou ainda pela primazia de seus projetos. Então, a ciência e a técnica sempre esteve presente na sociedade humana. O tempo do Renascimento trouxe consigo uma curva ascensional impressionante em se tratando do desenvolvimento das técnicas e do aprofundamento do conhecimento científico em geral. Na verdade, não podemos nos esquecer que é no Renascimento que se encontram as raízes da chamada ciência moderna, baseada em métodos e critérios de racionalidade matemática e voltados para a pesquisa. O trabalho clássico do francês René Descartes, Discurso do Método, publicado em 1637, serve de referência para que se date o tempo no qual a ciência se organizou e se definiu com bases filosóficas e matemáticas. Na verdade, mais do que ponto de partida, o texto de Descartes é o coroamento de todos os esforços que vinham sendo feitos para teorizar o conhecimento científico. Então, o que teorizou o conhecimento científico foi o próprio texto de Descartes. René Descartes, de 1596 a 1650, filósofo e matemático. René Descartes, ele era filósofo e matemático. Autor do texto básico para a teoria do conhecimento e o método científico, o discurso do método. Então, a revolução científica tem muito a ver com René Descartes. René Descartes, ele é o principal personagem dessa revolução da ciência e da técnica. Dessa revolução científica, ok? O autor do texto básico para a teoria do conhecimento e o método científico, o discurso do método. O conjunto de todos esses avanços na pesquisa, nas invenções e na aplicação técnica ficou popularmente conhecido com o nome de Revolução Científica. Então, foi o conjunto de todos esses avanços da pesquisa, das invenções e da aplicação técnica que se deu o nome de Revolução Científica, ok?
e se tornou uma das principais pautas do período do Renascimento. Ao lado da arte, a ciência e a técnica se constituíram em pilares dos avanços da burguesia europeia e também da constituição dessa inovadora civilização que o historiador Delumeal também tanto destaca em sua clássica obra Civilização do Renascimento. Certo também é que os próprios personagens da Renascença tinham consciência desse desenvolvimento. Por isso, personagens da época como Luís Vaz de Camões, de 1524 a 1580, o extraordinário poeta português autor de Os Lusíada, tenha destacado no seu mais conhecido poema O Engenho e a Arte, do seu povo ao cair de seu continente para alcançar outras fronteiras, o desafio de transpor os oceanos seria equivalente, talvez, às viagens espaciais dos dias de hoje. Podemos verificar dois tipos de avanço tecnológico fundamentais no âmbito do Renascimento. Em primeiro lugar, aqueles que se relacionam com o desenvolvimento das ciências físicas. E das ciências da natureza. Foram as pesquisas, guarde bem o que eu vou falar, foram as pesquisas, as soluções teóricas baseadas em princípios matemáticos, foi no conhecimento das leis da natureza que propiciaram a construção das embarcações que tiraram a Europa do foco em seu próprio umbigo e aí a lançaram rumo a outros continentes. Então, o que fez eles criarem embarcações naquela época foi as pesquisas, soluções teóricas baseadas em princípios matemáticos, que eles usaram muito a matemática para criar as embarcações. Foi através também do conhecimento das leis da natureza, que eles tinham que conhecer a natureza para assim poder embarcar além mar. Eles tinham, para criar as embarcações, eles tinham que conhecer as leis da natureza e a matemática também. Então foi tudo isso na qual eu acabei de mencionar que propiciou a construção das embarcações, que tirou a Europa do foco em seu próprio umbigo e a lançaram rumo a outros continentes. Realizações como essas foram possíveis por causa do acúmulo de experiências dos navegadores europeus do século XV, inicialmente em viagens mais curtas, alcançando ilhas oceânicas mais próximas ou tangenciando as costas africanas, que exigiram a construção de embarcações cada vez mais adaptadas aos mares imensos, o desenvolvimento de aparelhos de navegação, a elaboração de mapas de viagem, o conhecimento preciso das correntes marítimas e outras tantas soluções. Temos as caravelas portuguesas, constituíram-se em embarcações que incorporaram imenso avanço tecnológico para a época, sendo um dos vetores responsáveis pela expansão da civilização europeia e de seus interesses mundo afora. Além das técnicas de navegação marítima, outros avanços ocorreram. Destaque-se a produção de materiais de metalurgia, a fabricação de armas de guerra, a utilização de engenhos para a agricultura e para a indústria têxtil, as peças para aperfeiçoar e tornar mais rápido os transportes terrestres. É certo que esses avanços tiveram como base experiências anteriores no mundo medieval que serviram de estágios de desenvolvimento de novas técnicas. Por outro lado, Delumeal lembra que neste progresso técnico existiram momentos mais fortes do que outros e que o momento decisivo situa-se sobretudo entre meados do século XV, que é a civilização do Renascimento. O historiador francês pontua que invenções determinantes, verdadeiros saltos qualitativos da técnica no mundo ocidental, como a imprensa, a mola em espiral, a roda dentada, datam-se desse período de intensificação do conhecimento.
A segunda modalidade significativa de avanço técnico se relaciona às necessidades diretas dos negócios, que quais sejam aos instrumentos de controle e fomento no âmbito mercantil, contábil e bancário. Diz Delumeal, o desenvolvimento da técnica dos negócios foi exigido pelo incremento a partir das cruzadas, do grande comércio marítimo. A gestão se tornou mais sofisticada para eliminar perdas e garantir lucro, que é o capital, né? Cada vez maiores no contexto dessas mesma navegação. Estas últimas sempre de alto risco. As chamadas partida dobrada da contabilidade, por exemplo, e ainda o surgimento das letras de câmbio, contribuíram enormemente para a facilitação dos negócios no âmbito internacional, criando condições para a padronização da linguagem negocial e para a obtenção de melhores resultados nas empreitadas europeias da além-mar. Portanto, a primeira experiência bancária na Baixa Idade Média dos primeiros cambistas, que de fato montavam suas bancas nas feiras e praça pública para as complexas organização com as filiais em diferentes cidades da Europa, já no final do século XV, muito evoluíram os meios de pagamento e muito se sofisticaram as chamadas compagnias. O caso da campanha Médicis de Florença é o simbólico. O banco pertencente à companhia da poderosa família italiana tinha sua sede em Florença, com filiais em Genebra, Bruges, Londres, Avignon, Milão, Roma, Pisa e Veneza. Delumeal, portanto, a compagnia italiana possuía uma capilaridade exemplar a indicar o alcance e a sofisticação de suas operações. Desta forma, entende-se que a revolução científica, que é a revolução da ciência, tá, pessoal? A revolução científica é a revolução da ciência, é a revolução da técnica. A revolução científica se constituiu, de fato, em um processo relativamente longo. Foi longo o processo. Mais do que em um evento repentino e inesperado, como o nome parece sugerir. As inovações tecnológicas foram resultantes de experiências muitas vezes conturbadas e nem sempre bem-sucedidas, mas refletem também uma dedicação inusitada ao aprofundamento dos conhecimentos científicos em suas diferentes e diversas áreas. Lembramos aqui, mais uma vez, de Jean Delumeal. As invenções precisam do apoio de um público que exerça uma pressão fecunda sobre os técnicos. Certamente a revolução científica foi muito mais o resultado da necessidade de se multiplicar a prosperidade burguesa do que de qualquer coincidência feliz no que respeita ao surgimento das mentes geniais em um mesmo lapso de tempo. Então, certamente a revolução científica, ela foi muito mais o resultado da necessidade que eles tinham de se multiplicar a prosperidade burguesa, né? Essa pressão fecunda é a verdadeira matriz que provocou um avanço tão significativo do conhecimento e da técnica, justificando também a notável curva da prosperidade material no período do Renascimento. Entendeu, pessoal? Então, esse foi o Renascimento, quer dizer, essa foi a Revolução Científica. Então é isso, pessoal. Se você gostou, já deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!